paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores, alunos e amantes da Palavra de Deus mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2018 valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Na primeira aula nós falamos a respeito do que é a ética cristã e nesta lição de número 2 nós falaremos a respeito da ética cristã e ideologia de gênero. É uma lição bastante polêmica. Nós vamos trazer alguns conceitos teóricos e práticos para ajudar você na sua aula. Eu lembro que nós temos aula para professores de juvenis, também para jovens com o professor Juninho. Eu deixo o link na descrição do nosso vídeo, também o blog Auxílio ao Aluno EBD. O link está na descrição do nosso vídeo. Esta lição de número 2, ela tem o texto áudio em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. A verdade prática diz: a doutrina da criação do ser humano revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção dos sexos é o padrão, não pode ser relativizada. A nossa leitura bíblica em classe está no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 18 a 24. Eu recomendo você ler todo este capítulo, principalmente esses versículos aqui, que retratam a realidade em que estamos vivendo em nosso país. Antes de adentrarmos na nossa lição propriamente dita, eu preciso falar a respeito do curso Geração de Pregadores, onde eu trago ali aulas com subsídios para pregadores, com esboços de pregação, onde você terá a oportunidade de desenvolver outras mensagens em cima daquelas que eu já trago no curso. Nós já temos muitos alunos, o grupo no WhatsApp já começou a funcionar, em breve também mais um grupo no Facebook, e eu quero trazer uma novidade aqui neste momento. Eu quero trazer uma novidade, estarei lançando, ou melhor, sorteando a todos que participarem do curso Geração de Pregadores e se inscreverem no curso, efetivarem a sua matrícula até o dia 15 de abril, eu estarei sorteando, olha só que eu tenho em mãos, Bíblia de Estudo do Expositor. Eu tenho aqui 2 Bíblias de Estudo do Expositor e estarei sorteando estas Bíblias. Estas Bíblias, elas são comentadas pelo pastor Jimmy Swaggart. Olha só que Bíblia linda. Os comentários estão no meio do texto bíblico. Vai te ajudar muito na exposição das Sagradas Escrituras. Então, Bíblia de Estudo do Expositor são 2 Bíblias. Você quer ganhar uma Bíblia desta? Eu vou enviar aí na sua casa, se você for o sorteado. O que você tem que fazer? Se inscrever no curso Geração de Pregadores. O sorteio é só para quem participar do curso Geração de Pregadores, que nós acabamos de lançar agora no dia 31 de março. Então, como que eu faço para participar do curso Geração de Pregadores e concorrer ao sorteio destas 2 Bíblias, Bíblia de Estudo do Expositor? Como que eu faço para mim participar desse sorteio? Então, entra em contato conosco, o WhatsApp está na descrição do vídeo, também o e-mail, cursogeracãodepregadores@gmail.com.
este e-mail também está na descrição do nosso vídeo. Venha aprender mais da palavra, venha desenvolver o seu ministério e ainda, olha só, você investe R$30 e participa do curso, que vale muito, muito mais do que isso, e ainda pode ganhar, pode ser o contemplado no sorteio destas 2 Bíblias de estudo do expositor. Muito bem? Vamos iniciando então a nossa pré-aula. Em primeiro lugar, para nós adentrarmos a este assunto, ética cristã e ideologia de gênero, é preciso definir o que é ideologia. Ideologia, segundo o nosso dicionário de português, é aquilo que seria ou é ideal. Um conjunto de ideias, pensamento, doutrinas ou visões de mundo, seja de um indivíduo ou seja de todo o grupo. Esta palavra ideologia, ela vem da junção de 2 palavras. A primeira delas é eidos, e o nosso comentarista, pastor Douglas, ele coloca aí no primeiro subtópico do primeiro tópico. Então, a junção das palavras eidos, que é ideias, com logos, mas este logos aí tem o sentido de raciocínio. Então, isto é ideologia, o conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas, visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo. Isto é ideologia. Gênero. O que é gênero? No segundo subtópico do primeiro tópico é definido ali. Vem da palavra grega genus, que significa raça ou espécie. Então a palavra gênero, com ela mesmo, não há nenhum problema. Ela apenas quer dizer o masculino e o feminino. Ou o gênero é masculino ou é feminino. E isto é a questão gramatical. Não há nada de errado com a palavra gênero. O problema é esta doutrinação que nós vamos ver a seguir, denominada ideologia de gênero. Então, o que é ideologia de gênero? Você já viu que não há nada de errado com a palavra ideologia e também não há nada de errado com a palavra gênero. Mas o que quer dizer ideologia de gênero, que é o assunto que nós estamos tratando nesta segunda lição? Ideologia de gênero é uma crença, não uma ciência, porque não pode ser provada. Então é uma crença, na verdade, que os sexos masculino e feminino é uma construção social e cultural. Prega-se a ausência de sexo. Ignora a ciência, porque a ciência diz o contrário, a biologia diz o contrário, e rouba a identidade do ser humano. Então esta ideologia ela prega que não existe no nascimento do ser humano um sexo definido, que tudo isso que acontecia até então era os valores culturais do meio em que aquela criança nascia. Então ela era doutrinada a ser homem ou a ser mulher, mas na verdade a criança, ela tem, o recém-nascido ali, ele tem a ausência de sexo. Vê se pode uma coisa dessa, o absurdo que eles chegam a afirmar, mas esta é a realidade que eles afirmam, mesmo sendo longe daquilo que nós conhecemos e daquilo que a ciência também já provou. Mas de onde surgiram essas ideias absurdas? Então é importante você se aprofundar nos seus estudos aí a respeito de um nome chamado John Locke. John Locke foi um filósofo inglês do século XVIII e ele é considerado pelos estudiosos o pai do liberalismo. Segundo John Locke, o ser humano, no seu nascimento, é como uma tábula rasa, ou seja, quando o ser humano nasce, é como se ele fosse uma folha de papel em branco. Tudo na mente é influenciado pelos sentidos. Portanto, esse ser humano ele passa a ser fruto do meio. Então, através
das ideias de John Locke é que surgiu o que nós vamos conhecer hoje como ideologia de gênero. Olha, eu não estou dizendo, e ninguém diz, que foi John Locke que criou, mas ele foi o primeiro a fazer esta afirmação, que o ser humano, quando nasce, é como se fosse uma folha de papel em branco, e através desses conceitos de John Locke é que o Détraz, o francês, que é citado na nossa lição, ele vai desenvolver este pensamento e usando o termo ideologia. Então, quem vai utilizar esse termo é o francês Détraz, que viveu entre 1758 a 1836. Ele, baseado nas ideias de John Locke, ele vai desenvolver esse termo ideologia. Mas esta palavra ela vai ficar ainda mais conhecida, nos escritos de Karl Marx. Marx e Engels, seu companheiro, eles utilizaram e muitas vezes este termo na obra O Manifesto Comunista, a obra Manifesto Comunista de 1848, eles utilizaram esse termo. A partir do marxismo, ideologia passa a ter o sentido de instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre outra. Então a palavra sai do sentido original que ela tem e toma um outro sentido. Então, os adeptos desta ideologia de gênero, os propagadores, eles procuram sempre deturpar as coisas. Pegam uma palavra que tem um sentido, tiram totalmente esse sentido e colocam outro. Então, a partir do marxismo, a palavra ideologia passa a ter o sentido de instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre outra. Lembre que foi no marxismo que surgiu a luta de classes, em que a sociedade é dividida em luta de classes, que vai causar um caos mais à frente, diziam Marx e Engels. E através desta luta de classe surgiu também a luta de gêneros, conforme é citado aí no terceiro subtópico do primeiro tópico da nossa lição. Veja bem, amados, é muita teoria. Então, o que eu tenho falado até esse momento é teoria, mas você precisa dessa teoria. Não adianta você querer espiritualizar esse assunto. É lógico que quem está arquitetando tudo por trás desses autores, desses filósofos que eu acabei de citar, é Satanás. Mas nós temos que tratar o assunto no campo das ideias. Como que chegamos aqui? Por que estamos no ponto que estamos hoje? Então você precisa embasar essas ideias. O nosso comentarista, ele citou esses autores, ele apenas aqui na nossa lição ele não cita John Locke, também não cita Gramsci, que eu vou citar a partir de agora, mas em outras obras o nosso pastor Douglas Batista, ele cita também estes autores como aqueles que criaram a base para a ideologia de gênero. Outro autor, então, é Antônio Gramsci. Esse você precisa gravar esse nome e se aprofundar mais, procurar saber quem foi este homem. Antônio Gramsci foi um filósofo e político italiano. Ele reinterpretou as teorias de Marx, focou no campo das ideias e da cultura. Olha só o principal pensamento de Antônio Gramsci. Ele diz que o processo de dominação não é pelas armas, e sim pelo convencimento. Então ele diz que é muito mais fácil você bater numa tecla, bater, até que você consiga convencer do que a luta armada, do que o uso das armas. Então ele é contra o uso das armas, mas procura focar no convencimento
para que dessa maneira ele consiga impor sutilmente o processo de dominação e dominar uma sociedade. Veja só o plano maligno que este homem desenvolveu através das teorias de Marx. Então ele toma as teorias de Marx e aprofunda ainda mais, enquanto Marx foca na economia, Gramsci foca na cultura. Gramsci recomenda a reforma intelectual. E de que maneira ele recomenda esta reforma intelectual? Ele recomenda esta reforma intelectual e moral da sociedade através de políticos, olha só, de artistas, da literatura e da cultura em geral. O objetivo de Gramsci é que todos se comportem de maneira a adotar suas práticas sem ao menos saber que ele existiu, melhor dizendo. Então, o Gramsci ele quer que as suas ideias adentrem sutilmente na sociedade para que toda a sociedade se torne gramscista, ou seja adepta dos seus ensinos, que o domínio vem pela cultura, vem pela literatura, vem pelas artes, e que as pessoas nem saibam disso. Então o que acontece é o que nós vemos hoje no Brasil. A sociedade brasileira, a cultura em geral, as artes, a literatura é gramscista. Mas aí você vai conversar com as pessoas e citar Antônio Gramsci, a maioria nem sabem que ele existiu, mas propagam as suas ideias. Era exatamente isto que Gramsci queria. O domínio que Gramsci prega é cultural. Ele é contra o uso da violência, ele é contra o uso das armas. O domínio que ele quer exercer é cultural. Se você conseguir convencer as pessoas que o certo é errado, elas vão começar a acreditar que o certo é errado. Este é o modelo adotado no Brasil. Então, é impossível nós falarmos desse assunto sem adentrarmos no campo político. Professor Márcio, você vai adentrar no campo político? Sim. Então, veja bem, quem trouxe isto para o Brasil é a esquerda, que dominou o Brasil há muito tempo no campo político. Então eles estudaram em muito Gramsci, principalmente esses partidos como PT, PSOL, PCdoB, partidos de extrema esquerda. Eles são adeptos dos ensinos de Gramsci. Lembrando que Gramsci foi preso na Itália, e durante o seu período na prisão foi que ele escreveu a maior parte das suas obras, que são obras do cárcere, que ele mesmo chama. E esses partidos de esquerda, eles procuram disseminar essas ideias, e a sociedade brasileira ela é toda gramscista. Então note que a música, eles começam a trabalhar na música esta que começa a tocar no rádio, tocar, repetir, até que as pessoas cantem, mesmo sem saber o que significa aquela letra. Eles trabalham na cultura, nas artes, na política principalmente, e na literatura. Nas artes, você viu, ano passado, eu não lembro se foi no mês de setembro, agosto, setembro do ano passado, aqui no Brasil, aquela exposição que teve de um grande banco brasileiro, que deu muito o que falar nas redes sociais, e tudo aquilo que eles estavam fazendo, aquela aberração que eles estavam fazendo, eles chamavam de arte. Aquilo poderia ser qualquer coisa menos arte, mas eles denominavam arte. Então a sociedade brasileira ela é gramscista. Eu não posso me aprofundar mais aqui devido ao tempo, mas procura saber quem foi Antônio Gramsci e quais foram as suas ideias, e você vai chegar a esta conclusão que eu estou te trazendo aqui. Quais são as consequências da ideologia de gênero? Primeiro, ninguém é homem, ninguém é mulher. Todo ser humano nasce livre, como se fosse uma folha em branco, e ele vai ter lá na frente o direito de decidir o que ele quer ser.
Então você não pode impor à criança que ela é isso. Não pode impor, é ela que deve escolher. Veja só, ninguém é homem, ninguém é mulher quando nasce. Em segundo lugar, a segunda consequência da ideologia de gênero, conforme a nossa lição aqui, é a perda da identidade do ser humano. Ou seja, o ser humano nasce, começa a viver, cresce, criança, adolescente, jovem, e ele não sabe quem ele é, por que ele está ali, porque ele não tem a identidade conforme o Criador colocou nele desde o seu nascimento, ou melhor dizendo, desde a sua concepção lá no ventre materno. Ele já é definido quem ele é, mas esta ideologia de gênero diz que não é assim. Em terceiro lugar, a desvalorização do casamento. Uma vez que os sexos são opcionais, é complicado você falar de um casamento entre homem e mulher, um casamento heterossexual, né? Então eles vão desvalorizando o casamento e também a família. Mas qual é a maior consequência da ideologia de gênero? Eu posso falar algo aqui que pode parecer chocante, mas é a realidade. A principal consequência da ideologia de gênero é o fim do ser humano. Isto mesmo, a principal consequência da ideologia de gênero é o fim do ser humano. Se todos seguirem o padrão da ideologia de gênero, a consequência é o fim da humanidade. Porque o que eles mais incentivam é o casamento homossexual. É essa junção de homem com homem, mulher com mulher. Mas também eles se incentivam outras práticas, até mesmo a pedofilia. Outras coisas como a zoofilia, coisas absurdas, o incesto, eles também incentivam, apesar de ser isto muito maquiado. Eles falam mais, né, da liberdade do homem se relacionar com outro homem, da mulher se relacionar com outra mulher, mas essas outras coisas eles não falam. O incesto, a zoofilia, coisas que eles também aprovam, porque tudo isto é liberdade sexual. Então veja que esta ideologia de gênero ela é muito mais ofensiva do que parece. Se todos seguirem o seu padrão, a consequência final é o fim do ser humano. Para concluir, eu trago aqui a verdade bíblica. O nosso texto áureo, ele é claro. Gênesis 1 e 27. Aceita a mídia, aceita a sociedade ou não, a verdade é essa. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ele não criou uma terceira opção. Ele criou-os macho e fêmea. Deus também instituiu o casamento. Lá em Gênesis 2 e 24. Ele diz: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, serão ambos uma carne. Este é o casamento ordenado por Deus. E Deus também, em toda a Bíblia Sagrada, ele institui a família. Sempre a família aparece em primeiro lugar no plano de Deus. E tudo que a ideologia de gênero quer é destruir as famílias. A igreja brasileira não pode se curvar perante este ataque ferrenho do inferno. Já conseguiram dominar a mídia. Esse sistema gramsciista já dominou a mídia, a grande mídia brasileira, principalmente a TV Globo, que é o canal aberto que é mais assistido, é dominado por essa concepção gramsciista. Então eles querem colocar isso na cabeça do cidadão brasileiro, custe o que custar. E aí nós conseguimos entender o porquê desse versículo de Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, inversão de valores, o certo pelo errado, e querem te convencer de que o errado é certo. É isto
não só a Rede Globo, mas os principais meios de comunicação, tanto os jornais quanto os sites dos mais poderosos, eles procuram colocar isto, como se diz na linguagem popular, goela abaixo. Você tem que engolir isso. Mas nós, como igreja, nós devemos levantar a bandeira da palavra de Deus. Nós devemos levantar os valores cristãos. Nós devemos mostrar que nós somos embaixadores, que nós representamos aqui uma cultura diferente. Não vamos se curvar, pois venceremos em nome de Jesus. Se esta aula foi útil para você, não deixe de dar o seu joinha. Inscreva-se neste canal. Inscreva-se, não deixe de se inscrever e acione aí o sininho para você receber a notificação. Curso Geração de Pregadores já está disponível para você. Olha, não existe nada igual. Não existe nenhum curso igual a esse no Brasil. E também não existe nenhum curso igual a esse mais barato. E ainda, se não bastasse tudo isso, você estará concorrendo a 2 Bíblias de estudo do Expositor, comentadas pelo pastor Jimmy Swaggart. Olha, você não pode perder. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.